Isso é o 9º dia. A gente vai estar falando sobre o texto 16, que fala dos últimos dias. É um texto relativamente curto, né? Então a gente vai ler de uma vez só. E hoje é só os homens, né, Antônio? Hoje é turma do Bolinha aqui. Então vamos lá. Então vamos fazer nossa oração para a gente se conectar com a egrégora. E aí depois vamos iniciar a nossa leitura. Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo nossos olhos. E aos pouquinhos vamos voltando. Tá de volta, Antônio? Sim, sim, estamos aqui. Então vamos lá. Vamos à leitura de hoje. Então a gente vai ler, vou ler de uma vez, tá? Tá bom. E qualquer coisa, se quiser também querer que repita alguma coisinha, você me fala, a gente, como tá só nós, é mais intimista aí. Tá, joia. Combinado, Cristo. Então vamos lá. Texto 16, os últimos dias. Eu, o Cristo, conhecido como Jesus na região da Palestina há mais de 2000 anos, volto agora, neste tempo tão crítico da história do mundo, para falar com você. Enquanto diminuo as vibrações da consciência para fazer contato com as vibrações terrenas, vejo um mundo de luz e sombra, de elevação espiritual e desespero. Vejo a degradação do espírito humano. O mundo está na sua maior parte em um estado de escuridão. A pessoa mediana que lê as minhas palavras talvez sinta que esta afirmação é um exagero no que se refere à sua vida moderna. Porém, para compreender a completa gravidade do que está acontecendo na Terra, uma pessoa deve primeiro experimentar um momento de luz. Primeiramente, preciso falar sobre o que está acontecendo com as crianças no mundo todo. Você percebe até que ponto a escuridão se espalhou através dos vários estágios e condições da infância? As crianças, com sua mente naturalmente ansiosas e curiosas, sempre buscando algo interessante e novo para prender a sua atenção, entram na pré-adolescência e, por natureza, sendo tomadas pela curiosidade sexual, são estimuladas e alimentadas pelos livros e programas de rádio e televisão em nível mundial. Sim, você diz, nós sabemos disso. E eu digo, mesmo assim vocês permitem que isto aconteça. Se você fosse filho da luz, teria tanta compaixão que se levantaria com os outros e diria:
A uma só voz, aqueles que estão enriquecendo à custa de sua mente e de suas crianças. Chega! Nós não vamos mais permitir que vocês façam isto conosco. Nós nos recusaremos a ver e ouvir o que vocês gostam de imaginar em suas mentes rudes. Violência, perversão, sexo explícito, suas brigas e discussões contínuas. Nós ansiamos retornar à paz e à alegria da qual nossas almas descendem. Hoje, sem saber, inocentemente, as crianças estão sendo atraídas por pessoas com intenção egoísta e sexualmente gananciosa para suas redes de perversão sexual. Se você fosse filho da luz, não conseguiria dormir à noite sabendo que estas pequenas crianças inocentes estão sendo usadas para satisfazer fantasias e impulsos sexuais de homens adultos. Estas crianças estão mergulhadas em excessos que nunca buscaram e também no desespero de um coração angustiado, pois não sabem o caminho de volta para sua inocência original. Sua infância está sendo roubada e elas são privadas daqueles anos importantes de desenvolvimento emocional normal. Se você fosse filho da luz, sentiria as dores delas como se fossem as suas. A sua consciência não lhe daria descanso até que se levantasse, juntamente com outros, para afirmar com toda a força de seu coração e alma que este terrível abuso da fragilidade e inocência das crianças deve acabar. Você talvez se pergunte, inocentes? Nossas crianças modernas? Se você fosse filho da luz, saberia que elas são inocentes até que assimilem as coisas da escuridão que são engendradas pela mente humana na Terra. Você, ser terreno, diz que o mundo não está na escuridão, que isto é um exagero. Você acostumou-se tanto com a escuridão que não a reconhece mais. Seu mundo está cheio de nações devastadas pela guerra. Está sobrecarregado com as grosseiras frequências vibratórias mentais e emocionais de egoísmo e de total desprezo pela vida. As ruas da cidade são agora as vias de perigo, com motoristas raivosos, assaltantes invejosos das posses de outros, predadores e perseguidores ávidos, à espreita de conquistar e controlar os outros através da força sexual. O número destes predadores pode ser menor que a quantidade de cidadãos médios. Porém, se você fosse filho da luz, jamais teria permitido a tais pessoas prosperarem. Mas eles prosperam em seu meio porque a sua própria mente está cheia de tais comportamentos, que você vê em seus meios de comunicação. Você se tornou duro e insensível em relação a estes horrores e assim permite que eles se multipliquem em seu ambiente como um vírus mortal. Enquanto desço e entro em sintonia com este miasma de pensamentos mortíferos e sentimentos destrutivos, sinto a dor vivenciada pelos inocentes que caem vítimas daqueles que encontram excitação e sensação de poder quando aterrorizam os mais fracos. Verdadeiramente estes são, como vocês dizem, os últimos dias. O período em que a vida na Terra se tornou universalmente rude e afastada das leis da existência. Poucos dos bilhões de habitantes da Terra param para se perguntar: o que há além dessa escuridão? Haverá luz? Onde está a luz? Por que ela não se revela para nós? Em resposta ao urgente e ardente questionamento de algumas poucas pessoas traumatizadas pelas poderosas emoções predatórias de outros, como eu não poderia voltar neste momento para alcançar aqueles que perguntam, aqueles que sinceramente anseiam por um caminho seguro para saírem da escuridão que satura cada aspecto da vida da maioria das pessoas? Você reconhece que eu sou, verdadeiramente, o Cristo que veio para ensinar e mostrar o caminho para fora da escuridão e para levá-lo à luz? Como eu poderia deixar de vir em resposta à sua dor? Você não sabe que eu sou o amor, e que a natureza do amor puro é a de atender às necessidades dos seus amados? E aqui encerra a leitura de hoje. Estávamos falando de escuridão antes mesmo de começar, né, Antônio? Pois é, rapaz, olha só. Ô, Christian, mas se a gente para refletir um pouco a respeito de como os valores, né, da nossa civilização estão invertidos, isso que ele falou está perfeito, corretíssimo. É exatamente isso. Né?
você vê que as crianças se tornaram um alvo mesmo, né, Sim, para pessoas, né, que não, a gente sabe por quê, mas que não é divulgado, mas eles querem atingir a inocência das crianças. Aliás, querem atingir a inocência das crianças, não. Eles querem destruir tudo aquilo que seja valor, né? sim. E isso é complicado mesmo. Se a gente pensar que Nossa, é um texto de 20 anos atrás, hein, Antônio? pois é, só, pois é. Eu acho que é um texto que não tem tempo, né? Ele parece ser escrito hoje, né? Foi escrito hoje. Porque o que nós mais vemos hoje, né, é a degradação mesmo. Você lembra, eu contei para você que eu atravessei uma vila pequenininha que tem aqui. Nos três pontos, na entrada da vila, no meio da vila e na saída, tocando funk com letra que não dá para falar o que estavam falando. Né? E os meninos todos ali na faixa entre 10 e 15 anos, sabe? Ouvindo essas coisas. Qual que é a ideia que esses meninos vão ter a respeito das mulheres, cara? Sim. Né? E ele tem que lembrar que a mãe dele é uma mulher, né? Mas nesse momento não passa isso. Porque os valores são moldados em casa, né, Cristo? Claro, a pessoa tem sua índole, mas é dentro de casa que se educa, que se ensina, né, os valores, a pessoa a ter o discernimento entre o que é positivo, o que te eleva e te destrói, né? Sim, sim. E essa permissividade que hoje a gente percebe é muito triste, principalmente nas escolas, né, que deveriam instruir as crianças de uma forma mais cada vez mais humanizada, né? Ela está fazendo um papel invertido, ela está destruindo a cabeça e a emoção das crianças. Isso é muito triste. Não, e se a gente pegar que assim, vamos pensar, né, no que vem acontecendo nos últimos 20, 30, 40 anos, né? Sim, Desde quando, eu acho que desde quando começaram as fitas de vídeo, né? Fitas de videocassete, os DVDs, tudo mais, desde aquela época, que começou uma ampla divulgação, agora com a Netflix muito mais, né? Que até ficou muito mais fácil. Mas antes ainda você tinha que alugar os filmes, né, para assistir e até tinha um certo controle, né? Porque não se podia alugar filme que não fosse para menor, tudo mais. Hoje em dia as isso. pessoas vê tudo livre no YouTube, na Netflix com uma assinatura. É muito simples, não tem controle. E O são, celular, né? são filmes que. Fora os joguinhos, né? Joguinhos de computador, jogos que incentivam matança, incentivam guerra, incentivam é, 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 destruição, né? Os filmes onde o sexo virou uma coisa totalmente banalizada, né? Então, e hoje com as mídias sociais e com não só o YouTube, mas as mídias sociais nos gerais, a exposição das crianças com dancinha, com tudo mais, né? Eu acho que isso aumentou de uma forma absurda, né? Com o WhatsApp, a divulgação de vídeos pornográficos, vídeos de uma série de coisas aí, né? Então isso aumentou ainda mais a acessibilidade para tudo isso, né? Ficou fácil, né, Cristo? Sim, sim, Facilitou muito isso. sim. É, é muito triste. E você analisa assim. Há uns 2 anos foi feita uma denúncia a respeito da exploração sexual infantil na ilha de Marajó. Hum, E os próprios políticos da região não deixaram que fosse feita uma CPI lá. Como assim? Eles que deveriam ser os primeiros interessados a que resolvesse isso, não deixaram, fizeram de tudo e não permitiram que fosse feita uma CPI para olhar essa questão do abuso infantil. Tá tudo.
a gente tem que parar e pensar o seguinte, Christian, a gente não pode levar essa bagunça para aquele mundo interno nosso, né? Quando a gente fecha o olho para meditar, a gente entra nele. Tem que fazer o contrário, é trazer de lá toda a paz, todo o amor, toda a luz, né? Toda vibração positiva para o mundo de fora, né? Porque eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo os 3 dias de escuridão já há muito tempo. É uma escuridão no sentido, como é que a gente pode dizer? É a ausência de luz mesmo, não é uma escuridão de que não se enxerga, é uma escuridão do mal mesmo, né? Que está destruindo todos os valores, destruindo as possibilidades de ter abundância, né? Abundância no sentido pleno, de espírito, de questões materiais até. Mas está muito, muito estranho esse momento que a gente está vivendo. Sim, sim. E você vai mais a fundo, né? Sempre que prolifera algum assunto desse de crianças, né? Recentemente aqui no Brasil teve aquela história do Felca lá, né? Felca, esse eu não vi não. O Felca foi que ele denunciou pessoas na internet que estavam fazendo abusos, ele denunciou Nossa. ele denunciou influenciadores digitais que usavam crianças nos vídeos, e aí ele fez toda uma investigação particular, né? E aí ele denunciou na internet, e aí saiu coisa para o Congresso, saiu coisa para tudo, mas aquela coisa Olha que só. fizeram um alarde na época e depois ninguém mais tocou no assunto, né? Abafado. Como todo assunto que surge, né? Se for pensar, até lá nos Estados Unidos, quando surgiu a história lá dos políticos que eram subornados, lá me fugiu o nome do rapaz lá que levava para a ilha lá, que tem foto Epstein. de vários políticos, várias pessoas no mundo todo, né? Com abuso infantil, né? Isso. A ilha de Epstein. É isso, Epstein, exatamente, exatamente. E fora a história do Adrenochrome, né? Que a, Aí é fogo. que a, esse meu vídeo se derrubarem não tem problema. O pessoal tem até medo de falar essa palavra na internet, né? O pessoal tem medo mesmo. E assim, fora isso, né, que tanto falam aí, que é tipo, acho que é a coisa mais falada, mas é tão absurda que quase ninguém acredita. Sim. E ao mesmo tempo, cada vez tem mais indícios de que tudo isso realmente acontece, né? Tanto que o Mel Gibson, ele tenta revelar isso de forma sigilosa, né? Tem vários ali tentando atuar de uma forma para isso vir à tona, né? Tem outros ali que entraram, inclusive, em curto-circuito, né? Aquele cara que fez o Máscara, como é que chama? Aquele humorista, né? Sei quem é. Nossa, me fugiu o nome dele. Jim Carrey, né? Jim Carrey. Ele também fez muitas denúncias, agora abafaram ele, sumiram com ele, né? Sim. Ninguém sabe onde ele está. Mas essa elite que trata desses assuntos aí, ela sempre existiu, né? Sim. Agora, só que nunca esteve tão livre, né? Tão livre, podendo fazer tudo o que quisesse, né? O meu instrutor, ele falou conosco uma vez a respeito disso, sabe? Ele falou que nós estamos num final de ciclo e que as forças da involução, elas estão livres como nunca e que iria piorar bastante. Aí, piorou, né? E está piorando, né? E ele falou que a razão pelas quais elas estão soltas e livres é porque elas vão ter que sair daqui. E elas vão levar com ela todos aqueles que se afinizam com ela. Então, na verdade, a separação do joio e do trigo não vai se dar lá na frente, não. Ela está acontecendo agora. Com cada pessoa que vê uma matéria dessa que o Cristo falou na leitura de hoje e se cala, e também a outra pessoa que vê isso e entra em estado de oração, né, pedindo proteção para as crianças, luz na cabeça das pessoas
e que promovem esse tipo de coisa, né? E você vê que tem duas vertentes aí, uma que concorda e a outra que se sente mal e quer espalhar uma luz na cabeça de quem faz essas coisas ruins. Eu acho que Cristo fala muito aqui dos vocês que são filhos da luz, né? Sim. Eu acho que ele fala dos seres humanos, dos seres medianos, né? Ele fala dos vocês, Sim. pessoas medianas, né? Os cidadãos médios, ele chama, né? Vários momentos Uhum. aqui. Eu acho que as pessoas estão se sentindo tão impotentes com tudo que elas vê. A dominação é tão dominado por uma podridão de que se assim que é também o que a gente estava comentando, né? Parece que se algo não acontecer para derrubar tudo isso de alguma maneira, né, de um efeito dominó, algo que seja, quando a gente fala em algo externo, que seja uma aparição mais evidente dos irmãos de fora, ou que seja os próprios 3 dias de escuridão que tanto todo mundo fala, para derrubar a internet, para deixar as pessoas em casa sem comunicação, sem essas coisas, que fazem ver que tem algo, uma força superior, suprema, muito mais forte, cuidando disso tudo, né? Parece que as pessoas não vão se sentir forte o suficiente para fazer a reviravolta, né? Fica aquela coisa de É, esperar o herói, esperar alguém, né? sim, é verdade. Essa questão do herói a gente precisa se questionar muito a respeito disso, né? Porque tem muita gente hoje que fala assim, ah, eu, o Cristo vai salvar todo mundo. É, na verdade, ele vem nos mostrar o que fazer para que nós possamos nos salvar, né? Uhum. Você imagina, por exemplo, você foi, você foi nomeado um diretor de uma escola que só tem uma classe de alunos. Todos os alunos só tem uma sala gigantesca. E ali você junto com o professor vai todos os dias nessa sala e você fala para essas crianças como elas devem proceder. Então você vê que a maioria não liga, uma pequena minoria te ouve e uma minoria muito, muito mais restrita ouve e pratica o que você fala. Uhum. Aí o que acontece? O tempo vai passando. Sim. Então você tem aqueles que não ligam para o que você fala, para o que você ensina. Você tem aqueles que te ouvem e fingem que aceitam, te levam presentes, né, te bajulam. E tem aquele grupo muito pequenininho que faz tudo o que você ensina, faz todas as coisas da forma como você ensina. Chega o final do ano, obviamente, você vai pegar aqueles que ensinaram, trilharam os caminhos que você ensinou e vai promovê-los para uma classe mais elevada. Uhum. Agora, você pegaria um desses que não ligaram para o que você falou, ou um desses que são literalmente falsos com você, e colocaria entre os eleitos lá em cima? Hum. Lógico que não. Sim, E o Cristo não vai fazer isso também. sim. Se a pessoa não fizer uma transformação interior, se ela não entrar no caminho, porque o Cristo veio nos mostrar o caminho. Se você não seguir aquilo que ele está ensinando, se esforçar para melhorar, fazer o que ele veio e nos ensinou, além, né, o mais importante é abrir a cabeça para o autoconhecimento. Esse exemplo que eu dei, o ano termina, alguns vão passar, mas muitos vão ficar. E Cristo não é irresponsável para pegar uma pessoa que está fazendo caos no mundo hoje e colocar junto com aqueles que seguiram os seus ensinamentos, que se esforçaram para avançar, se esforçaram para fazer desse mundo um lugar melhor, sabe?
Então a gente fica olhando, assim, as pessoas estão mesmo esperando a gente fala muito disso, as pessoas estão precisando que aconteçam fenômenos, né? As pessoas querem ser convencidas, né? Sim, Por ver alguma coisa fora da realidade, um fenômeno super especial para que elas deem a si mesmas uma pequena oportunidade de trilhar um caminho melhor. Mas já mais do que o Cristo já nos ensinou, que as pessoas, o que nós estamos esperando, né? sim, Que, sim. É, Antônio. Mas é. Eu sei que a primeira leitura que eu fiz desse trecho aqui, ele realmente mexeu, né? Porque você percebe assim. Aí você começa a analisar quais são. Porque ele fala muito. Assim, igual a gente está aqui falando, a gente percebe. Hoje a gente percebe a escuridão, né? sim, Mas, por exemplo, com relação a esse assunto das crianças, né? Que a gente fez, né? Faz, né? E, você percebe, e a gente está entre esses cidadãos médios que estão quietos, né? é. Porque a gente, Atualmente, o que a gente pode fazer além de orar, pedir luz, entendimento para a nossa família de humanos, né? O que a sim, gente pode fazer além disso? sim, sim, exatamente, exatamente. E ainda fala, ainda estamos falando, eu não tenho filhos, você também não, né? Não, Então acaba nem vivenciando esse mundo mais perto, né? é, Sentindo na pele, né? a gente percebe, Cristian. Sim, Outro dia, nós temos aqui uma sobrinha que ela tem 3 filhos. E o maiorzinho dela tem 15 anos. E ela é uma pessoa que vive full time para os filhos, o tempo todo. Às vezes ela está aqui em casa, o filho dela liga: Mãe, onde é que está aquela minha bermuda branca e azul? Ela vai, fala para ele onde está. Eu entendo que os filhos são reflexo da educação que você dá para eles, né? Então a gente fica observando, observando. E um dia desse aqui, essa minha sobrinha passou mal aqui em casa. Ela tinha dirigido muito tempo, estava com as pernas muito inchadas, as pernas não, o tornozelo, né? E, eu sentei ela na poltrona, fui aplicar um reiki nela, e ela foi e virou para esse filho dela e falou assim: Filho, eu estou me sentindo muito mal, pega um copo d'água para mim, por favor. Aí esse rapazinho virou, chegou perto do sofá e falou assim: Ah, vou pegar. Aí eu lá, olha eu lá pegando água pra você. Nossa, rapaz. Nossa, rapaz do céu. Eu não sei se você é do tempo do Jiraya, né? Você não, você é mais novo que eu. Mas virado tinha no um. Jiraya. Exatamente, esse mesmo. Rapaz, eu fiquei virado nesse tal de Jiraya aí, viu? Eu chamei esse menino lá fora, mas eu bati um papo com ele, rapaz. Bati um papo com ele, mas assim, tem o mínimo como é que eu posso dizer, assim, de tato, é, é claro, eu não fui agressivo com ele, mas eu abri os olhos dele para a realidade, sabe? Do que ele tá, de como ele tá tratando a pessoa que mais ama ele na vida. E isso me mostrou que as coisas que a gente vê na televisão não estão lá fora, não. Ó. Elas estão em todo lugar, estão ali do seu lado ali, ó. Se você não puder conversar com eles, puxar a orelha deles e tentar, sabe, conversar com essas crianças que estão próximas de nós, a gente não pode fechar os olhos. A gente não tem como abrir os olhos do mundo inteiro, até mesmo porque quem tenta fazer isso no instantinho é colocado de canto, né? Uhum. Você viu lá, acho que foi em São Paulo, né? E eles fizeram uma cartilha para criancinhas, né? Do primeiro
depois da pré-escola, e só com coisas de conotação sexista, né? E as pessoas que denunciaram, que falaram mal, elas foram punidas, cara. A professora que falou que não ia usar, ela foi chamada na Secretaria de Educação para se explicar e foi suspensa porque não quis usar esse tipo de porcaria com os alunos dela. Olha aí pra você ver, Cristian. Meu Deus Como é do que céu. pode um negócio desse? Não dá para entender. Não tem condição. É, os valores, como você falou, né? Estão querendo acabar com todos os valores, né? Sim, estão querendo acabar com tudo. Porque tem pilares, né, Christian? Tem pilares para uma sociedade que vive em paz, que vive em tranquilidade. E a primeira base que todo mundo tem é a família. Né? Sim, respeito. Exatamente, é dentro de casa que começa tudo isso. Olha, a minha mãe, só do jeito dela me olhar em público, eu já sabia o que ela estava querendo, sabe? Ai de mim se chegasse na casa do meu avô e não tomasse bênção, não conversasse com ele de forma correta. Não estou dizendo que isso seja educação perfeita, mas o respeito, pelo menos, que a gente via há mais tempo, hoje a gente não tem, não vê nas crianças, sabe? E é impressionante, porque você não tem como dizer que é na classe A, ou B, ou C. Não, é geral. Tá geral, é geral, sabe? É geral. É muito, muito triste isso. Eu sinto que, primeiro, eu sei que quem nos criou não dorme, né? Não dorme. Ele sabe o que está acontecendo e ele tem as razões dele que a gente nunca vai entender, porque como é que pode a criatura entender a cabeça do Criador, né? Não faz sentido isso. Mas eu confio, eu creio nele, sei que o que está acontecendo tem uma razão para ser, né? E de base desse sentimento e dessa certeza de que ele está no controle, eu deixo o mundo externo e pratico a minha meditação. E de lá, na hora que eu volto, eu tento ser uma pessoa melhor, enviar luz para o planeta inteiro, para todas as penitenciárias, para todos os hospitais, para toda a região que está passando por dificuldades, seja por questões religiosas, política ou material, né? E a gente traz de lá alguma coisa que a gente possa distribuir num plano mais sutil. Porque a gente falta a nós entendimento e poder para transformar as coisas. Né? Sim, sim. Eu acho que o principal é isso, a gente faz a nossa parte, como você falou, né? Em oração, em meditação, tenta trazer algo positivo, mas falta realmente. Eu acho que entendimento, eu acho que até tem não num nível tão profundo, mas um certo entendimento a gente consegue ter. Quem quer consegue ter, né? Mas o poder realmente eu vejo que é o que falta para poder mudar isso, né? Para poder transformar tudo isso, né? As pessoas se sentem incapacitadas com tudo isso. E assim, percebo nas crianças de hoje, né? As que eu acompanho, os filhos das minhas irmãs, né? Das meus sobrinhos, você percebe que quem conseguiu ser bem educado pelos pais, controlado, elas são diferentes. Elas pensam diferente, elas têm uma cabeça muito mais aberta, com muito menos preconceito do que existia na nossa época. A questão do bullying na cabeça delas é muito mais. Eles têm uma noção muito maior do quanto isso é nocivo para uma outra pessoa. E elas criam uma blindagem muito grande para o mundo todo, né? Então, com relação a tudo isso, você percebe que elas são mais evoluídas, que elas têm uma cabeça melhor. Então, as crianças hoje em dia elas vêm mais evoluídas e se elas são bem criadas, digamos assim, elas conseguem mostrar toda a natureza delas e a mudança que o mundo tá precisando ser feita, né? Mas ao mesmo tempo é minoria, né? Você percebe que é uma bolha, né? Não pelo menos o que aparece é que a maioria tanto que todo mundo fala, né? Uma geração perdida em certos termos, né? Mas mas não é que elas são perdidas, na realidade elas são como Cristo fala aqui nas cartas, né? Elas são
elas são uma geração que tem a pureza de toda criança. Elas têm hoje em dia, estão vindo crianças com um grau de sabedoria já muito maior, mas ao mesmo tempo estão totalmente contaminadas pelas crenças e por tudo que tem na sociedade, né? Uma das coisas que a Não Luz conseguiu fazer foi que as mulheres fossem todas para o mercado de trabalho. E quando as mães vão para o mercado de trabalho, elas deixam de fazer uma das coisas que é da natureza feminina, né? Que é cuidar das crianças, aquele cuidado que provavelmente todos nós tivemos, né? Que as mães não trabalhavam. E não que as mulheres não devam trabalhar, não tô nem julgando esse ponto, né? Mas quando começa a dar uma importância muito maior para dinheiro, para trabalho, e começa a assumir outras tarefas, acaba deixando de fazer essa outra parte, que é a parte de educação dos filhos muito forte, né? Você falou tudo agora, Christian. Outro dia eu estava assistindo um podcast de um rapaz que criou uma ONG que trabalha com meninas dos países mais carentes da África, sabe? E eles levantam recursos no mundo inteiro e eles promovem para essas meninas uma educação melhor, alimentação melhor, vestuário melhor, e só as meninas. Aí o cara do podcast perguntou por que eles escolheram fazer isso só com as meninas e não com todas as crianças, né? Aí ele explicou, porque a África, a menina quando crescer, ela que vai educar a família, os filhos dela. As crianças, a maioria delas, são educadas em casa, né? E que deveria ser mesmo em todo lugar. As crianças recebem instrução na escola, mas educação vem de casa. Então eles preparam as meninas para que elas preparem cidadãos melhores no futuro, sabe? Sim. Eu achei isso, a primeira vez eu achei estranho também, porque não incluiu os meninos, né? Mas olhando por essa ótica, igual você mesmo tocou agora, né? A gente teve nossa mãe ali ensinando o início da alfabetização, né? Teve ali ensinando boas maneiras. Toma benção seu time, menino. Toma benção seu avô, menino. Né? E a gente tem aquele respeito, aquele cuidado, né? De respeitar os mais velhos. E hoje em dia isso não é verdade. Não é mais uma coisa que se festa, né, que se ensine para as crianças. Pode falar, desculpa. Não, e se a criança tem sorte de ter pais, né, com essa visão de ter uma educação melhor, de fortalecer esse laço entre a família, de dar para a criança bases mais sólidas, né, de educação em casa, de ensinar a respeito de valores, né, desenvolver a capacidade da criança de entendimento. Eu acho que ele faz algo que vai proteger essas crianças quando elas entrarem, por exemplo, num ambiente hostil que tenta deturpar a sua cabeça, a forma de pensar, sabe? Essas aí não vão ser, como é que as pessoas dizem hoje, né, influenciadas por ideias ruins, né, por ideias que não agrega, igual você falou, as crianças da sua família que tiveram uma educação mais rígida, mais certa, elas têm empatia, né? Elas não vão fazer bullying, não é porque elas não querem, não só porque elas não querem fazer, é porque elas entendem as consequências de que aquilo não é bom, né? Sim. Uma pessoa que já tem consciência, que já tem entendimento das coisas, isso é um cidadão pronto, é uma pessoa que vai melhorar o mundo em que vive. Sim. E coisas que eram comuns, né? Na nossa época, infelizmente, né, o bullying era comum, né? A gente nem sabia desse termo, né? Exatamente. Agora, nem os danos que isso poderia causar, né? Era tiração de sarro e tal, e às vezes era mais pesado. E assim, antes que gere uma conotação machista ou feminista aqui nas falas, eu tenho duas irmãs. Uma é formada, é dentista, e a outra é engenheira. A que é dentista, logo que ela casou, o marido teve uma oportunidade de ir para o Canadá, então ela acabou indo para o Canadá com ele e ela não trabalhou. Ela não chegou a desenvolver a profissão, né, lá.
Então sim, ela teve 3 filhos e acabou cuidando, digamos, quase que como a moda antiga, né? O pai no mercado de trabalho e ela em casa, né? Mas a entendo. minha outra irmã, que é engenheira, hoje ela é executiva, tudo, então ela é aquela que sempre trabalhou muito, né? Sempre trabalhou muito mesmo. Mas da mesma forma eles conseguiram dar, tanto ela e o marido, né? Conseguiram dar uma educação muito boa para os meus outros 2 sobrinhos, né? Olha que legal. Então, com os valores e tudo mais. Então eu falo assim, não é a questão, a questão não é ir para o mercado de trabalho, a questão é transformar o trabalho no seu, no seu troféu, né? Ou transformar o dinheiro no seu troféu. Isso vale para todos, né? Sim, Tanto para homem como para mulher, né? Que o trabalho é o troféu, o dinheiro é o troféu e acaba deixando num segundo plano praticamente a criação das crianças, né? Porque acaba não dando conta, né? Então tudo isso, né? Então de todas as funções, né? Então então é mais nesse sentido, né? Então quando são criadas realmente nos valores, você percebe que as crianças são diferentes em todos são. os sentidos, né? São muito mais evoluídas do que a geração que cresceu há tempos atrás, né? É. E bem mais evoluídas do que crianças que crescem sem limites, né? Sem Sim, sim, sim. educação, sem um cuidado ali. É crianças que os pais outorgam à escola a função da educação, né? Quando devia ser a função da instrução, né? Sim, exatamente, exatamente. Ô, Cristo, você lembra que eu falei com você que essa humanidade é como se fosse criança no berçário? Então, Aham, sim. nós estamos fazendo um monte de coisa errada, Cristo. Mas aí vem Jesus lá da quinta série, vem aqui e ensina pra gente que não pode mexer com aquelas coisas marrom lá na fralda. Mas a gente não para, a gente só faz coisa errada por enquanto. Mas a gente vai aprender, né? Sim, sim, com certeza, com certeza, Vamos aprender. com certeza. Mas é isso, Antônio. Eu não tenho muito mais para agregar hoje, não. Eu acho que o texto ele É, foi já bem direto, né, ao ponto, né? sim. Eu creio que o texto é bem claro, é bem objetivo. Aí cabe a nós, dentro daquilo que nos é possível, né, no mundo de hoje, duas premissas, né? Eu acho que a primeira é de cuidar do nosso mundo interno, Sim, trazer de lá coisas, né, que vão fazer melhor o mundo externo que está em caos. Né? E a segunda é que nós possamos auxiliar naquilo que não podemos transformar por nós mesmos, né, com as orações, com as vibrações positivas, com a meditação em prol do semelhante, em prol das crianças, dos idosos, dos doentes, né, das pessoas que vivem em lugares onde a gente sente mais a falta de luz, como em alguns países do Oriente Médio, alguns países da África, né? E assim, eu creio que quando as pessoas começam a, a ver esses países, essas populações com mais amor, com mais atenção, com mais cuidado, enviando para eles, sabe, um pedido para o Pai em direção a eles, eu acho que a gente está fazendo algo que no plano invisível atua, sabe? E minimiza esse sofrimento todo, sabe? sim, sim. É Muito isso bom, mesmo. Antônio. Oi? É isso mesmo, não tem muito o que dizer, não. É refletir, né, É Cristian, a refletir, é um respeito texto disso, mais né? para. É um texto mais. Esse texto eu encaro como mais para a gente. Para quem tem ciência de tudo isso, né, é uma Sim, reflexão. E um puxão de orelha com reflexão. E para isso quem mesmo. estava totalmente na escuridão, é para abrir o olho com relação a todos esses fatores. Né? É, uma outra questão é as orações que a gente for direcionar, né? As meditações, as energias,
para as crianças, né, para os doentes, para os idosos, para as pessoas que estão sem esperança, em sofrimento, mas também para as pessoas que estão de alguma forma relacionadas ao poder, né? Sim. Porque essas pessoas elas podem transformar muito a, a dor, né, que as populações têm. Estou dizendo nesse sentido do texto de hoje, né? Por Uhum. exemplo, uma lei que vá punir de forma mais severa alguém que faça maldade com criança, isso vai beneficiar demais as crianças, né? Uma Sim. lei que proíba material com conotação violenta ou sexista dentro de escola, isso vai proteger as crianças. Então, esses legisladores, esses políticos, a gente precisa também orar, pedir que eles tenham luz, né? Que eles tenham entendimento, não só no que se refere ao contra-cheque deles, aos olerites, mas também a que eles sejam como é que a gente pode dizer, mais conscientes da responsabilidade que eles têm com relação à proteção das crianças de todas as pessoas que têm, de alguma forma, um risco, né? Uhum. Isso é importante demais. Isso é uma sempre que a gente coloca aqui tanto nas meditações que a gente faz aqui no final dos grupos de estudo que a gente para enviar quando a gente envia energia positiva, né? Enviar energia crística, né? Tudo mais. Uma das coisas que eu sempre penso é nisso, que ilumine a Sim, cabeça dos políticos, eu exatamente também. das pessoas que estão no poder, para que tomem decisões sábias, decisões que venham a ajudar Isso. na melhora de tudo, né? Porque seria eu acho que seria muito mais simples a transformação se partisse de cima para baixo, né? Mas pelo que a Sim, gente, sim. mas pelo que assim, quando eu falo de cima para baixo, eu não estou falando nem de como é que fala? Não estou falando estou falando assim das pessoas que hoje têm o poder no planeta, né? Se elas começassem a tomar atitudes diferentes, seria muito mais simples as coisas acontecer. Mas a gente sabe que, infelizmente, por trás desses que aprontam, tem alguns piores, né, que não aparecem. Isso. É, Cujo Deus infelizmente. deles é o dinheiro e o trabalho. O trabalho não é o Deus, né? O trabalho é o Deus da massa, digamos assim, para muitos da É, massa, né? Mas o dinheiro é o Deus de uma boa parte deles, né? Dos governantes, dos, dos de cima nem vamos falar que isso é absoluto, ó, né? Mas é, dos governantes e de muitas pessoas, né? O dinheiro é o Deus deles, né? Primeiro lugar ir atrás do dinheiro para depois ver o que vai acontecendo. é. Infelizmente é assim. E eu penso que se a gente faz esse tipo de prática, né, de enviar luz para esses legisladores, para essas pessoas que estão no poder, isso pode desencadear um processo muito bom, porque a maioria, né, desses políticos, desses legisladores, eu creio que eles recebem exatamente o contrário disso. Eu acho que eles devem receber uma carga de raiva, de indignação, Sim, de fluidos bem deletérios o tempo todo, né? sim. E se a gente começa a enviar luz, né, começa a pedir à fonte criadora que dê a eles discernimento, né, que torne o coração deles mais brando, né, e que eles possam olhar para os seus semelhantes e abraçar com dignidade, né, as responsabilidades do cargo, eu acho que aí sim, aí pode haver uma transformação que melhore para todas as pessoas, né, em especial as que necessitam mais, né. Uhum. Vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Talvez É, seja isso que a fonte esteja esperando, né? Que exatamente. a gente possa, ao invés de mandar energia ruim para os políticos, que nós peçamos por eles e enviemos luz para iluminar a mente e o coração deles. Vamos fazer isso. Ok, muito bom, Antônio, muito bom. Algo mais para agregar? Ô amigo, não, eu te agradeço demais, viu, pelo estudo de hoje, pela sua paciência,
monástica, né, que sempre você tem com a gente. Te agradeço imensamente, viu, Cristian? Eu que agradeço, que hoje foi o nosso bate-papo aí com relação ao texto de hoje. E só o Clube da Bolinha, nada de menina aqui não. Deixa as meninas escutar depois, aí vamos ver os comentários das meninas que escutaram. Obrigado, Cristian. Imagina, obrigado você. Então vamos para a nossa meditação, né, Antônio? Sim. Vamos enviar energia de luz aí para Brasília, para os governos, para o mundo inteiro, né? Para onde houver essa necessidade de cura, né? Sim. Vamos passar a luz aí para o nosso planeta todo, né? Para que todos os seres tenham paz. Muito amor para as crianças, que tragam sabedoria, muita luz para elas. Isso. Para que consigam enxergar a luz no meio de toda a escuridão aí que são criadas, né? Algumas delas. Então vamos lá. Bom. Vamos fechar nossos olhos. E vamos enviar toda essa vibração positiva. Vamos lá.
respirando fundo, Antônio, pra gente ir voltando. De volta, meu amigo. Aqui estou, meu amigo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Christian. Imagina. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Antônio. As meninas fizeram falta, mas depois elas vão poder assistir. Então fica aguardando os comentários dela nos grupos e lá no YouTube. Com Maravilha. certeza. Quanto mais gente, mais enriquece, né? De comentários, de histórias. Né? Mesmo. Então fica o recado para as meninas que ouvirem até o final, para nos enriquecerem com seus comentários depois aí para abrilhantar ainda mais o nosso estudo de hoje aqui, né? Que a gente aprende bastante. Isso mesmo. Maravilha. Christian, obrigado, meu amigo. Valeu, Antônio. Obrigado você. Uma Valeu. ótima noite aí, bom descanso. Melhoras para Obrigado. tua irmã. Valeu. Valeu, uma boa noite aí. Tchau, tchau, meu amigo. Até mais.